Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre como otimizar a fertilidade. O que um casal deve fazer para tentar conseguir uma gravidez em um curto espaço de tempo. Isso é um questionamento bem frequente que ocorre no consultório, daqueles casais quando decidem engravidar, querem dicas para que consiga alcançar uma gestação o quanto antes, dentro da programação desse casal. Então, o primeiro passo, a primeira orientação que a gente dá a esse casal é que a paciente deve conhecer o seu ciclo menstrual, saber identificar o que a gente chama de janela da fertilidade, aquele período próximo à ovulação em que o casal terá uma capacidade maior de alcançar essa gravidez. Então, a gente aconselha que a paciente anote o período do fluxo menstrual. O que a gente considera como dia 1, o primeiro dia do ciclo menstrual é quando inicia o sangramento, e com isso a gente vai fazer uma análise desse ciclo menstrual e ajudar o casal a identificar o melhor período da concepção, o melhor período que eles devem ter relação para engravidar. Então vocês podem observar nesses gráficos que a chance de engravidar ela vai aumentar consideravelmente quando estiver próximo ao período ovulatório, claro. A segunda dica, que é uma pergunta bem frequente desses casais, é com que frequência o casal deve ter uma prática sexual. Se é todo dia, se são em dias alternados, então com que frequência essa relação sexual deve acontecer. Durante essa janela da fertilidade, o período da ovulação, o ideal é que as relações elas ocorram a cada dia ou a cada 2 dias. A gente sabe quando ocorre um período de abstinência, né? Um período sem ter atividade sexual muito prolongado, isso começa a afetar na qualidade dos espermatozoides. Então, uma vez que o casal identificou esse período ovulatório, a cada dia ou a cada 2 dias, esse casal deve ter relação. Isso vai dar aí em torno de uns 6 dias, 7 dias. A outra dica que a gente dá em relação a otimizar a fertilidade são em relação aos hábitos de vida. A gente sabe que uma boa dieta, uma dieta balanceada, um controle de peso, isso é muito importante na fertilidade, tanto masculina quanto feminina. Casais que estão acima do peso, tanto o homem quanto a mulher, eles têm uma dificuldade maior, as mulheres, em ovular, e os homens podem acometer a qualidade dos espermatozoides, bem como um peso bem abaixo do ideal, tá? Então isso deve ser acompanhado de preferência com um profissional da área, um nutricionista. Existem excelentes profissionais que atuam na área da fertilidade que podem orientar esse casal da melhor forma possível. Outros hábitos que a gente chama a atenção é em relação ao consumo de bebida alcoólica. A gente sabe que se ocorre um consumo de bebida alcoólica muito exagerado, isso também vai afetar tanto a qualidade dos espermatozoides como pode comprometer também a ovulação. Então, a bebida com moderação. Tabagismo. Tabagismo a gente sabe que interfere na qualidade, na fertilidade tanto masculina quanto feminina. O tabagismo está diretamente relacionado a uma redução da reserva ovariana nas mulheres. Então, esses casais devem evitar o tabagismo, né? Não podem, é orientado não fumar. Em relação ao uso de café, que é outra pergunta bastante frequente no consultório, a gente sabe que a cafeína em quantidades exageradas, acima de 300 mg por dia, pode afetar o resultado gestacional, provocando abortamentos, perda gestacional. O efeito da cafeína na fertilidade ainda não é muito bem claro, mas como existe essa repercussão nos resultados reprodutivos, certamente deve ter algum efeito na fertilidade. Então a gente orienta também que o consumo de café e de outras bebidas que contêm cafeína deve ser também moderado, né? Que não ultrapasse em torno de 300 mg ao dia. Só para vocês terem uma noção, uma xícara de café expresso, tem em torno de 80 a 100 mg de cafeína. Então não assim, facilmente você pode alcançar essa quantidade de cafeína por dia acima de 300 mg. Atividade física sempre é recomendado, é bom, você tem um bem-estar, vai ajudar no controle do peso. Tentar reduzir a carga de estresse, que também o estresse pode comprometer a fertilidade, pode comprometer todo esse período.
e procurar ter uma boa qualidade do sono, que também tem vários estudos recentes mostrando uma relação da qualidade do sono com a fertilidade. Enfim, fica essas dicas de como um casal pode otimizar a sua fertilidade, alcançar uma gravidez o quanto antes, o mais rápido possível. E esse casal, depois de 6 meses, aqueles que tiverem mais do que 35 anos, ou após 1 ano, se não conseguirem alcançar uma gravidez, eles devem procurar um especialista, porque deve ser realizada uma investigação e possivelmente algum tipo de tratamento vai ser indicado. Fica a dica, fica em casa e nos encontramos nos próximos vídeos.